Olá, amigos! Estou aqui mais um episódio da Hora da Estação comigo, Sheila Varela. E hoje, tudo sobre a revelação aí, o que aconteceu no eleitoral. Estamos aqui com a doutora Renata Mendonça, especialista em direito eleitoral. E a gente quer saber o resultado das urnas, doutora. Por mais que a gente já saiba um pouquinho, vamos agora nesse bate-papo gostoso. Vocês aí, já sigam a gente aí no nosso canal do YouTube, @Vozes da Estação e @VarelaNetOFC. E aí, doutora, me conte tudo. E aí, é um prazer estar aqui, cumprimentar os ouvintes. Prazer estar aqui, Sheila, obrigada pelo convite. Tentar colaborar um pouquinho com essa compreensão do que aconteceu na eleição e o que ainda está para acontecer, né? Vamos ter ainda um segundo turno aqui na Bahia, no município de Camaçari, enfim. Estamos aqui à disposição para a gente fazer esse bate-papo, tirar algumas dúvidas. Doutora, peraí que a gente vai conversar sobre tudo. Eu acho que é até a primeira vez. Mas vamos começar com o começo. Reeleição do nosso prefeito Bruno Reis. 78% das urnas, e isso reflete muito a vontade, de fato, do que o povo quer. A voz do povo é a voz de Deus, e aí deu Bruno Reis. E aí, em Salvador, estamos com as eleições decididas, encerradas, né? Lideranças políticas consolidadas, enfim. Doutora, mas o cenário, eu acho que é a primeira vez que acontece segundo turno na Bahia, como o caso de Camaçari? Em Camaçari é a primeira vez. Porque o que acontece? Só tem segundo turno em municípios com mais de 200 mil eleitores. E em Camaçari, até as eleições passadas, não tinham atingido esse número, né? Atingiu esse número recentemente. Então, é a primeira vez que Camaçari vai passar, né? A população de Camaçari vai passar por uma eleição em segundo turno. Como ninguém atingiu o máximo de mais de 50%, como aconteceu aqui em Salvador, que Bruno Reis passou de 50%, por isso não temos segundo turno. Em Camaçari isso não ocorreu, ninguém atingiu 50% mais um dos votos. Então lá teremos segundo turno pela primeira vez. Então a conta é essa, doutora, 50% mais um. Exatamente. E depende então do número de habitantes. Isso. Que foi o caso de Camaçari. Exatamente. Só em alguns municípios aqui na Bahia nós teríamos a possibilidade de ter segundo turno. Salvador teria essa possibilidade, mas não teve porque o primeiro colocado teve a maior parte dos votos. Em Feira de Santana também teria a possibilidade de ter segundo turno, mas também não teve, foi decidida em primeiro turno. Vitória da Conquista, um caso à parte também para a gente conversar, mas também é uma cidade que poderia ter segundo turno. E Camaçari. E em Camaçari teremos, né, já que foi uma eleição até apertada, mas que não restou decidida ainda em primeiro turno. E, doutora, falando aqui sobre resultado, sobre tudo isso que está, de fato, que já aconteceu, né? Que agora votou, o resultado está aí. Foi uma eleição de paz, podemos dizer, em número, juridicamente falando. Olha, nos municípios que eu atuei, os municípios que eu tenho notícia, enfim, me parece uma eleição bem tranquila, né? A gente achou que ia ter novidades, essa questão mesmo sobre o deepfake, as inteligências artificiais, né? Se projetou que isso fosse ser um grande problema, mas parece que nessas eleições a gente continuou com os velhos problemas e não com novos problemas. Mas, no geral, a impressão que eu tenho é que tivemos eleições tranquilas, né? Com pouca violência, enfim, felizmente, né? O que é bom para a nossa democracia aqui na Bahia. Doutora, aí a gente vai na pesca, né? Fiz aqui. Nós tivemos 24 vereadores na capital, falando, reeleitos, né? Eu vou até citar os nomes, né, dos nossos candidatos eleitos, contando com os reeleitos, né? A nossa lista. O fenômeno, que é Jorge Araújo, quero aqui parabenizar, dizer que é um querido, um amigo, um colega, um homem de trabalho e que foi a maior surpresa das nossas eleições, né? O vereador mais votado ultrapassou 36 mil votos e pra gente não deixa de ser surpresa, né? Então vou começar aqui a lista. Vereadores da nossa capital, entre reeleitos e eleitos: Jorge Araújo, Carlos Muniz, Luiz Carlos, republicanos, Omarzinho, Maurício Trindade, Roberta Caires, Andersoninho, Ricardo Almeida, André Fraga, Marta Rodrigues, que acho até que é irmã do nosso governador, Jerônimo, reeleita, Paulo Magalhães Júnior, Kel Torres, Duda Sanches, Kiki Bispo,
Alberto Braga, Sandro Filho, Augusto Vasconcelos, George, o gordinho da favela, Dr. Davi Rios, Sidninho, Débora Santana, Marcele Moraes, a única que atuou aí na causa animal eleita, Alexandre Aleluia, Ireuda Silva, Cláudio Tinoco, Isabela Souza, João Cláudio Bacelar, Quênio Rezende, Theo Sena, Cris Correia, Daniel Alves, Marcelo Guimarães Neto, Júlio Santos, Rodrigo Amaral, César Leite, Aladilce, Eliete Paraguaçu, Fábio Souza, Felipe Santana, professor Hamilton Assis, Randelson Leal, Alex Alemão, Silvio Humberto. Doutora, por que eu não falei de partidos? Porque a gente sabe que existe um coeficiente. E para que a gente explique melhor o que é esse coeficiente, porque a gente teve como exemplo o vereador de Feira de Santana, que ultrapassou os 10 mil votos e não está eleito. O que é que acontece, doutora? Vamos lá, vou tentar sair um pouco do juridiquês aqui para a gente deixar claro, porque eu acho isso um entendimento muito importante para a participação democrática de todos. Claro. Que é entender para onde vai o seu voto quando você vota para um vereador ou para uma vereadora. Isso. E por que acontece esse caso, né? Teve esse caso aí de Feira de Santana, um vereador que teve votos, foi mais votado e não conseguiu uma vaga na Câmara. A vaga na Câmara Municipal e no Legislativo no geral, isso vale também para o Congresso Nacional, ela é distribuída por partido. A gente não tem mais até coligação, né? Quem lembra nas eleições passadas, 2016, mais ou menos, acho que ainda tinha, existia a possibilidade, como tem coligação de prefeito, também tinha para vereador, hoje não tem mais. Só um minutinho, doutora. Então, existe a diferença da coligação para o coeficiente, é isso? Não. Explica melhor aí, porque aqui é prestação de serviço, aqui é pra gente entender. Vamos voltar antes de chegar. Rebobina. É que eu quis rememorar o passado, mas a gente vê que os partidos, por exemplo, o Bruno Reis, aqui em Salvador, ou o Geraldo Júnior, aqui em Salvador, eles concorrem a cabeça de chapa. Então, assim, tem a União Brasil e o MDB. Isso. Mas eles também têm partidos aliados. Aí você vê a coligação, nome tal, isso em todos os municípios, coligação, nome tal. Para a Câmara de Vereadores, não. Os partidos, eles concorrem isoladamente. Então, o Partido X, o União Brasil, o MDB, o PSOL, eles lançaram seus candidatos. Então, você lança um número de candidatos. E aí você precisa somar uma quantidade de votos para conseguir uma vaga na Câmara. Então, a Câmara ela é distribuída não por votos isolados. De candidato isolado. Isso. Por isso que pode acontecer de um candidato ele ser eleito, ele ser muito bem votado e não ser eleito. Porque a vaga na Câmara, então assim, aquela cadeira lá do vereador e da vereadora, não é dela, pessoa, é de um partido. Então, primeiro, a distribuição, ela vem dessa forma. Você vai ver no partido X, e o partido Y, e o partido 2, quantos votos tem, e aí vamos distribuir essas cadeiras. São 10 cadeiras, 20 cadeiras, 30 cadeiras. O partido que tiver maior votação tem mais cadeiras. Então, se um partido teve lá 3 cadeiras, os 3 mais votados dele vão ter vaga. Mas se o partido, mesmo tendo um cabeça de chapa lá, um puxador de voto retado, que foi o mais votado, mas ele e os outros, né, os outros candidatos somados, não abriram a vaga. Então, não tiveram voto suficiente para conquistar uma cadeira. Então, aquela cadeira ela fica vaga. Vaga não, ela vai para outro partido. Aquele partido ele não tem direito, não tem participação na Câmara. Doutora Renata, e em relação à suplência, como é? O pensamento em relação, é direcionado a esse pensamento também, a esse? Também. Esse partido que não conseguiu vaga, ele não tem direito nem à suplência. Então, mesmo que haja um movimento na Câmara, então alguém assumiu uma secretaria, se licenciou na Câmara por alguma razão, assumiu um cargo em outro lugar, esse partido continua sem a vaga dele. Aquela cadeira, então assim, se fulano, filiado ao partido X, o prefeito chamou ele para ser secretário. Quem vai ser o suplente dele é alguém do mesmo partido. Então, o segundo colocado do mesmo partido e não o segundo mais votado, enfim, o segundo mais votado do mesmo partido continua naquela cadeira. Porque aquela cadeira, ela é do partido. Ela é do partido. Entendeu? Então, o partido ele sempre terá direito àquele espaço.
Então, aí a gente vai ver partidos que vão ter 5 cadeiras na Câmara, porque elegeram 5 vereadores, 5 vereadoras. Outros que vão ter só uma cadeira, mas aquela cadeira é do partido. Por isso, então, aquela coisa do fortalecimento da bancada. Exatamente. Né? Porque por mais que você tenha a votação, está acima o peso da bancada. Exatamente. E assim, e muitas vezes, né, a gente tem assim alguns candidatos de bairros que tiveram uma votação bacana, mas não conseguiram ser eleitos. Mas saiba que esse candidato que você ajudou a eleger alguém, né? Porque aquele voto é contado. Então, aquele partido que ele faz parte tem uma representação na Câmara. Aquilo ali é uma bancada, é um conjunto, né? Então, o voto, quando a gente vota para vereador, para vereadora, a gente está votando na pessoa, mas também no partido. Eita, minha gente, que eu não quero confusão, eu não quero intriga, não. Muita informação. Muita informação, mas são fatos, viu? Muitas celebridades famosos que tentaram e deram de cara, minha gente, barrigada nas urnas, o ex-prefeito João Henrique, que realmente, né? Acho que menos de 3 mil votos. Igor Canário, a Dama, né? Ana Valéria, jornalista, minha colega, uma mulher de um trabalho, né, excelente. Mas eu acho assim que as pessoas, elas têm um bom propósito. Com certeza. Quando elas se colocam à frente. Porque às vezes tem a coisa de querer modificar, de querer mudar, de querer agir. E aquela coisa do homem bom no lugar certo, na hora certa, porque nós somos seres políticos, mas às vezes não dá certo. Né, doutora? É aquela tentativa frustrada que... Mas assim, mesmo com a intenção frustrada, no sentido de não ter alcançado a vaga, participou do debate, né? Eu acho que colaborou para a democracia, trouxe à tona temas que para aquela pessoa, para aquela comunidade são relevantes. Então, todo mundo, toda a participação aí, ela é importante para esse processo da eleição. E tem muita gente que perdeu, mas ganhou, né? Ganhou porque é um projeto que, às vezes, a gente pode trabalhar mais 4 anos. Sim, com certeza. E você deixa um trabalho, um serviço prestado. Doutora, sobre a questão de Vitória da Conquista, de fato, o que está acontecendo? Porque a prefeita parece que foi eleita, né? Teve uma votação que fez com que ela se tornasse eleita, mas ela não pode, até então, se colocar como a prefeita da cidade. Por quê? O que é que está acontecendo? Na verdade, a Justiça Eleitoral ainda não declarou ela eleita, não declarou ninguém eleito em Vitória da Conquista. Porque ela concorreu com um registro de candidatura sob júdice. Né? Ela conseguiu um deferimento na zona eleitoral, que é lá em Conquista, mas quando veio recorrendo para o tribunal, que é o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o tribunal indeferiu o registro dela. Só que isso ainda não se tornou definitivo. No juridiquês é transitar em julgado. Mas, em resumo, ainda cabe recurso. Ela está em sede de recurso, ela tem a chance de questionar a legitimidade dessa decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que a gente tem é uma candidata que teve mais de 50% dos votos. Então, no caso, mesmo sendo um município de segundo turno, ela estaria, em tese, eleita já em primeiro turno. Mas os seus votos, eles não são contabilizados. Porque por essa situação de estar com o registro indeferido ainda sem definição. Então fica como se tivesse engavetado numa caixinha, né? Imaginemos assim, até que o Tribunal Superior Eleitoral também delibere sobre isso e a gente tenha uma decisão definitiva. Aí vamos lá, decisão definitiva. Isso. Esse assunto, doutora, foi um dos assuntos mais citados, né, nacionalmente. Sim. Caso seja indeferido, o que é que vai acontecer? Pronto. Se ela conseguir reverter a situação dela, que é indeferimento, ela é declarada eleita pela justiça, tomará posse normalmente. Caso ela não consiga reverter a situação e ela mantenha com o registro indeferido, nós teremos novas eleições no município de Vitória da Conquista. Um caso excepcional, né, doutora? Um caso excepcional. Então, seria uma nova eleição. A eleição ela é declarada nula, né? Porque mais da metade dos votos que seriam dela seriam declarados nulos. Porque foram dados a uma candidata com registro indeferido. Então, se ela não conseguir reverter, Vitória da Conquista terá que passar por novas eleições. Isso aí, estamos aqui com a doutora Renata Mendonça, especialista em direito eleitoral, para a gente falar disso, resultado das urnas, o que as pessoas precisam saber. E, doutora, eu acho que cada campanha, cada situação é diferente, ano após outro, e esse ano foi difícil, não foi, doutora? Qual foi o município, doutora, que mais teve atraso aí? Foi o quê? Foi Camaçari ou Lauro de Freitas?
Quem mais teve atraso na apuração, Na apuração, na apuração. Pronto, foi Camaçari. Camaçari foi, acho que quase meia-noite que foi sair o resultado de Camaçari. Isso. Uma eleição dura, né? Que viu bem voto a voto. Turno. Que vai para o segundo turno e que demorou bastante de sair o resultado, que é uma coisa um pouco incomum, mas às vezes acontece por distritos que são distantes, essa comunicação com a Justiça Eleitoral às vezes pode dar esse atraso. E a gente está um pouquinho mal acostumado, né? Porque aqui no Brasil, geralmente a contabilização dos votos são bem rápidas, né? A gente tem uma Justiça Eleitoral bem eficiente nesse sentido. E aí a Camaçari viveu essa angústia. Na verdade, como quase todos os municípios já tinham acabado, todo mundo virou os olhos para Camaçari para ver o resultado de lá. E acho assim, como a gente estava falando que existe esse trabalho da bancada e tudo, depois dos vereadores eleitos, eu acho que dá uma complicada aí, mas vamos aguardar o resultado do segundo turno. Exatamente. Não é isso, está na mão dos eleitores de Camaçari. Nas mãos dos eleitores de Camaçari. E tem muita gente que agora pode respirar, né? Tranquilo, depois de muito trabalho. Os advogados eleitoralistas são casos. Me conte aí, doutora. Ave Maria, é uma época de um trabalho muito, muito intenso. E aí a gente chega, depois que passa a eleição, estamos todos esgotados, mas satisfeitos também pelo trabalho feito. Enfim, a gente que mexe com isso, trabalha com isso, também acaba gostando muito, né, da política. Olha, enfim. a doutora aqui acaba sendo uma médica plantonista, não é isso, doutora? Porque eu sei que não dorme. Não, exatamente. Me conte aí um pouquinho. Essa vivência, esse dia a dia. A gente abraça, assim, a gente sabe, quem vive a eleição por outros lados, além do jurídico, sabe como é essa angústia, né? Então, assim, as decisões rápidas que precisam ser tomadas, muitas vezes um candidato está sofrendo uma ofensa à honra e precisa resolver isso, enfim. Então, a gente acaba abraçando essa angústia dos clientes também, né? A gente entende como precisa ser célere, então é atendendo um celular de 5 horas da manhã até meia-noite, enfim, resolvendo. A gente abraça realmente para que a gente possa, de fato, dar o melhor para os clientes e também para colaborar para a democracia como um todo, né? Que o papel da advocacia, né, na eleição também é de muita importância. Aproveitar aqui para dar os parabéns à doutora pelo trabalho. Obrigada. E eu sei que é muita dedicação, né, doutora? É gostar demais, é amar demais o que faz. Doutora, vamos para uma curiosidade. Acho que aconteceu em Minas Gerais. Eleição em Minas, eu acho que é em Auma, o município, não tenho certeza, empatada. 2.434 votos, né? Para um candidato chamado Carlinhos e um outro candidato, Zuma. Venceu Zuma porque era mais velho, doutora. Me conte aí. A Justiça Eleitoral prevendo possibilidades como essa, que são raras, mas que podem acontecer. Muitas vezes acontece do candidato lá perder por um voto, e aí aquela raiva, meu Deus, foi fulano de tal quem não votou em mim. No interior acontece muito isso, né? Às vezes nas eleições apertadinhas. Mas prevendo essa possibilidade de haver um empate, existem regras objetivas para desempatar. E uma regra objetiva da lei, da legislação, né, prévia, é que vai vencer o candidato mais velho. Novidade. É uma regra realmente aleatória. Podia ser alfabético. Fiquem sabendo aí, viu, gente? Quer dizer que vence, então, o mais velho, doutora. Vence o mais velho. Quem nasceu primeiro vai tomar posse. Quem nasceu primeiro toma posse. Eu acho que isso já acontece. Isso não é uma lógica, isso é raríssimo. Isso é raríssimo, mas pontualmente já aconteceu. Mas é como agora, né? Você vê que a gente tem um caso para contar no Brasil todo, assim, é uma coisa muito pontual, mas acontece. E às vezes acontece com um vereador, mais comum até de acontecer. Ah, é com vereador? Doutora, e parabenizando, né, o nosso prefeito reeleito, Bruno Reis, teve mais de 78% dos votos, né? Teve o prefeito mais votado do Brasil, João Campos, um menino jovem também, que ultrapassou 85% da votação. A gente pensa que não, mas hoje, cada vez mais, eu acho que está comum isso, não é, doutora? A gente tem uma tendência natural a reeleger. A gente tem essa tendência natural a reeleger. Mas existem alguns casos que são fenômenos. O caso de João Campos é um fenômeno, né? Ele foi um fenômeno de comunicação, ele comunicou muito bem. Né? Que às vezes não é só você fazer um bom trabalho de gestão, mas você também saber passar isso para o eleitor. Tanto que foi um case de sucesso. Eu sei que na comunicação, no direito, todo mundo fica, né, de olho no que ele estava fazendo na comunicação, tanto dentro da própria prefeitura, como depois, durante a campanha. E aí isso refletiu nas urnas, de fato, né? E ele teve alguma união, eu lembro que ele se uniu à prima, enfim. Então, tem uma conjuntura política ali muito favorável para ele. Doutora, e a urna eletrônica é segura? 100% segura. 100% segura, doutora? 100% segura. Mas por quê? O que é que te faz ter essa certeza? Para que a gente passe para o nosso leitor, para quem está aqui assistindo a gente, o que é o 100% da segurança?
Então, são estabelecidos pela Justiça Eleitoral e pela forma que ela... aí seria uma parte técnica, tá? Da urna. Barreiras para que realmente ela seja impedida de ser fraudada e que seja descoberta facilmente caso seja fraudada. Não são urnas que são conectadas à internet como muita gente pensa. Não existe essa conexão, não existe esse acesso fácil à urna. A urna ela é realmente blindada. A gente tem previamente todo uma fiscalização, uma apuração. Então, as urnas elas ficam abertas para serem auditadas. Depois, na véspera da eleição, elas são sorteadas. Então, assim, de forma aleatória, é um sorteio para você saber quais urnas vão passar. Então, assim, ninguém sabe quais vão ser. Então, não tem como ter esse controle. E essas urnas elas vão ser fiscalizadas novamente após a eleição para saber se houve ali alguma tentativa, né, de burla, etc. E, de fato, até então, desde que a gente tem o estabelecimento da urna, não existe nenhum caso, a não ser... existem teorias da conspiração, mas provas, evidências de que alguma urna... Olha quantas urnas temos no Brasil inteiro, né, sendo utilizadas, e a gente não tem até hoje ninguém que possa realmente dizer essa urna foi fraudada. A gente tem, de fato, o que a gente sempre teve, só que de uma forma até menos pior, porque na época eu era jovem, mas já participava, tinha familiares políticos, participava, né, da campanha nesse sentido, e aqueles votos de papel, aquilo ali que era uma loucura. E aí disputava quem é que tinha escrito o nome tal, aí tinha um nome difícil, não era. Aí o cara dormia eleito vereador, acordava suplente, porque, doutora, enfim... Eu lembro esse voto no papel, eu lembro muito, né, que Varela conversava comigo, e falando da zona rural e tudo, doutor Otto, né, que... eleitoralmente falando, hoje é uma pessoa que tem estrada demais. Sim. Na época do voto, 2 ovos com a cruz no meio. E era. Pra ensinar, e era o cenário verdadeiro do voto. Exatamente. Que a gente sabe. Então, é uma evolução. Eu acho que é o espelho da democracia hoje, a segurança da urna eletrônica. E a certeza que a gente está no caminho certo. É um motivo de orgulho, na verdade, né? Para todos nós brasileiros, com certeza. A gente conseguiu, com a urna eletrônica, o Justiça Eleitoral conseguiu diminuir muito a interferência, que é a interferência humana, né? Mesmo no processo de apuração dos votos. Quero parabenizar cada candidato, a todos os amigos, a nós, eleitores, né? Que também, o voto hoje, ele é, de fato... importante para a mudança. Com certeza. A gente tem que se conscientizar. Com certeza. De que o voto, ele faz toda a diferença, não é, doutora? Com certeza. A gente tem que fazer valer. Com certeza. A participação do eleitor, ela é o principal na nossa democracia, né? E quanto mais a gente entender o poder que a gente tem, né, na utilização desse voto, mais forte é a nossa democracia, né? A conscientização do voto. E a certeza de que viveremos dias melhores por nossas escolhas. Exatamente. Obrigada demais, doutora Renata Mendonça, especialista em Direito Eleitoral. Um presente para vocês aí que estão aqui com a gente no nosso canal, @Vozes da Estação e @VarelaNetOFC. Sigam a gente aí no Instagram. E, ativem o sininho. Obrigada. Até o próximo episódio comigo, Sheila Varela, na Hora da Estação.